Ok, boa noite a todos. Nós vamos hoje continuar aqui o nosso estudo que nós estamos fazendo já há vários domingos sobre o livro de Filipenses. Um livro de uma carta que tem um apelo bastante especial, na minha opinião, sobre o que é ser igreja. Se a gente quer aprender o que é ser igreja, para mim essa é uma das melhores cartas, né? É uma carta de Paulo que fala muito para nós sobre o que é ser igreja. E nós estamos estudando isso ao longo desses últimos domingos. E, gente, vocês me conhecem, leve o tempo que for, eu vou estudando passo a passo, e eu garanto uma coisa: quando a gente terminar, vocês vão entender desse livro como poucas pessoas entendem. Vocês vão conseguir sempre ler Filipenses assim, tranquilo, eu entendo o que está escrito aqui, eu entendo o que Paulo está falando. Esse é o nosso objetivo. Que não seja mais daquelas cartas difíceis, né, da Bíblia, de você ler e entender. Porque eu sei que todo mundo gosta de ler a Bíblia, mas nem todo mundo entende. Então, Paulo, eu vou ler o texto para nós introduzirmos então esse nosso estudo. Paulo diz o seguinte: o que Paulo quer dizer com essas perguntas? Ele quer dizer o seguinte: se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade movida pelo Espírito Santo significa algo para vocês, se vocês têm afeto, e se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem ou não vivam em discordância uns com os outros. Amem uns aos outros. Sejam amigos da verdade. Não joguem sujo. Não bajulem ninguém só para conseguir o que vocês desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada de fé. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Então, antes de mais nada, eu quero fazer essas 4 perguntas para vocês. Primeira coisa: quantos de vocês levantariam a mão dizendo o seguinte: eu realmente encontrei algo de bom quando eu comecei a seguir a Cristo? Deixa eu ver. Quantos poderiam dizer: eu recebi algo de bom quando eu comecei a seguir a Cristo? Ok. Quantos de vocês poderiam levantar a mão e dizendo assim: olha, o amor de Deus na minha vida fez diferença? Quantos de vocês? Estar numa comunidade em que essa comunidade é movida pelo Espírito Santo. E deixa eu mostrar para vocês como que a gente sabe que ela é movida pelo Espírito Santo. Para você saber, às vezes você sai da sua casa com um problema, com uma luta que só você sabe, guardada ali no teu coração, e aquilo está te angustiando, está te fazendo sofrer. Ou você está uma semana inteira orando por uma resposta importante para a sua vida, e você chega aqui no domingo, e o pastor que não conversou com você a semana inteira, na hora da mensagem, traz exatamente a palavra que você precisava ouvir. Deus traz a resposta daquela oração que você precisava ouvir. Quantos já tiveram essa experiência aqui na igreja? Maioria. Ou seja, eu não tinha contado para ninguém, mas eu chego ali e Deus fala comigo. O que isso mostra? Que essa é uma comunidade que, quando a gente está junto, é como se acontecesse uma mágica, né? O Espírito Santo é acionado aqui no nosso meio, e Ele fala conosco, Ele desafia o nosso coração, Ele nos trata bem, Ele nos consola, né? Eu contava para minha esposa essa semana que eu tive um momento muito difícil. Foi essa semana ou foi semana passada? Foi a semana passada. Eu tive um dia muito difícil, muito. Vocês não têm ideia. Eu não conseguia nem respirar direito. Parecia uma síndrome do pânico. Estava muito mal. E
Eu comecei a orar. Comecei a falar: Deus, preciso de ajuda. Porque eu banco muita coisa sozinho, mas tem hora que não dá. E eu falei: Pai, sempre chamo de Pai. Pai, eu preciso de ajuda. Foi uma oração curta. Pai, eu preciso de ajuda, estou aumentando. Preciso de ajuda. E eu estava contando que naquele momento ali, no meu sofá, um sofá de 3 lugares, eu estava sentado no meio fazendo essa oração. Não no sofá, na minha mente eu vi que tinha alguém sentado do meu lado, né? E que era Jesus. Eu senti isso, assim, não é que eu quis pensar isso, eu estava orando e de repente eu senti aquela presença. Vocês não vão acreditar. Parecia que aquela angústia tinha sido tirada com a mão, assim. Tirou, acabou, sumiu, no momento de oração, né? E aquilo foi uma experiência muito agradável ao longo da semana, viver essa experiência, porque você precisa crer que é disso que você está fazendo parte. Você está fazendo parte de uma comunidade que é relacional, ela se relaciona com a divindade, ela se relaciona com Deus. Não pense que é um Deus que se acha importante demais para se relacionar com a sua criatura, com as pessoas que Ele ama. Não, Ele acha importante demais é cada um de nós. Não é que Ele se acha importante demais, não, Ele acha que nós somos importantes demais. E você faz parte de uma comunidade como essa. Então eu quero dizer assim, estar numa comunidade que é movida pelo Espírito, tem significado algo na sua vida? Levante sua mão. E, por fim, essa comunidade tem aquecido o coração de vocês? Essa comunidade tem feito vocês se sentirem acolhidos, apoiados, amados, incentivados, renovados nas suas forças? Ok. É isso, está vendo? É disso que nós estamos falando. Paulo está fazendo esse tipo de pergunta para a comunidade. E veja, você não tem nada aqui falando de religião. Você tem uma fala que se concentra na relação das pessoas com Cristo, né? E essas perguntas que Paulo usa aqui no início desse capítulo 2 de Filipenses são perguntas que vão revelar para nós, primeiro de tudo, o que de fato é ser igreja. E o mais legal de tudo é que vocês vão descobrir que nessa visão que Paulo tem do que é ser igreja, nós menonitas nos alinhamos quase que 100%, assim, é muito forte o nosso alinhamento com essa visão que Paulo nos passa do que é ser igreja. Eu não quero ser arrogante nessa minha fala de forma nenhuma, nem desprezar ninguém, nenhuma outra denominação, mas dizer que Paulo está quase dizendo nesse texto aqui tudo que nós menonitas acreditamos, né? E é isso que vocês vão ver. Então, se a gente fizer uma busca na história menonita, eu não sei se vocês sabem, mas menonitas eram queimados em praça por causa da sua fé. E nunca houve um caso de um menonita que se recusasse, né, a passar por esse sofrimento em prol de negar a sua fé. Não, aquilo impressionava profundamente as pessoas, né? Os menonitas foram muito perseguidos. Mas com o passar do tempo, os menonitas foram formando uma identidade como igreja. E quais são algumas características, eu diria, as características mais importantes da nossa identidade, da identidade menonita, né?
O que realmente marca o que é ser uma comunidade, uma igreja menonita? Então, quando você ouvir falar o termo menonita, eu quero que você de hoje em diante ouça esse termo, essa nomenclatura de uma maneira completamente diferente. Mas não porque nós menonitas inventamos um jeito de ser igreja, não, é porque nós menonitas temos um jeito bíblico de ser igreja, né? Então não é nenhum orgulho nosso, nós não inventamos isso, nós só estamos mais perto da definição que a própria Bíblia dá do que é ser igreja. Então, em primeiro lugar, uma coisa que muitas igrejas têm, mas que nós temos, e que é muito especial para nós. Então, é a primeira característica da nossa identidade, né? É a aceitação plena e indiscutível de Cristo como o nosso Senhor e Deus. É Cristo, nada mais, ninguém mais, não é Cristo é Cristo. Por quê? Porque se você vai na palavra e olha para a vida de Cristo, você não tem uma vírgula para falar da vida dele, uma falha, um erro, uma imperfeição, um nada. Cristo é Deus, né? É a divindade no meio de nós, e nós aceitamos, né? Qual que é a marca da nossa comunidade? É essa aceitação plena de Cristo como o nosso Senhor. Cristo é a chave interpretativa que nós usamos para a Bíblia. Então a gente lê o Gênesis a partir de Cristo. A gente não lê Gênesis para entender Cristo, a gente conhece a Cristo e a gente usa tudo o que Cristo disse para entender Moisés, para entender os profetas. Nós usamos o que Cristo disse para entender Paulo. A gente não usa Paulo para entender a Cristo, a gente usa a Cristo para entender a Paulo. Tudo que a Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é melhor interpretado através de Cristo. Então eu já ensinei isso para vocês, né? Mas vou lembrar vocês. Quando o Mar Vermelho abriu, por que o Mar Vermelho não abriu de novo? Por que não aconteceu de novo um milagre grandioso como a abertura do Mar Vermelho? Porque o Mar Vermelho abriu, porque aquilo apontava para Cristo. Aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho abriu, né? Milagre, todo mundo que virou filme, né? Então, quando o povo passa pelo Mar Vermelho, aquilo não é uma demonstração fútil de poder, não, aquele povo estava a caminho da terra prometida, porque aquele povo precisava se estabelecer, crescer, fundar uma nação, para que nessa nação Cristo viesse ao mundo. É por isso que tem aqueles milagres, as 10 pragas do Egito, enfim, e muitas outras coisas que vocês vão ver na Bíblia, que elas aconteceram com uma finalidade. Aquilo apontava para Cristo, que Cristo viria ao mundo, que Ele seria o Salvador do mundo. O que significa isso? Significa que nós nascemos, né, com a marca do pecado na nossa vida. Nós nascemos tortos, maus, né? E a única maneira de nós sermos perdoados do nosso pecado, dos nossos pecados, desse pecado estrutural, não é da meia dúzia de pecados que eu cometi a semana passada, não, é desse pecado estrutural que existe em nós, desse mal estrutural que existe em nós. A única maneira de nós sermos restaurados disso é através do sacrifício de Jesus na cruz. E nós cremos nisso, que não há salvação nesse sentido de restauração do nosso ser, da nossa humanidade, de transformação de valores, né, desse nosso olhar para a vida, não há fora do que Cristo ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Então, essa é uma característica, a aceitação indiscutível de Cristo como Senhor
e chave interpretativa do texto bíblico. A outra característica menonita é que a nossa comunidade ela é relacional. Tá? Ela é uma comunidade que se relaciona verticalmente e horizontalmente. Verticalmente com Deus, horizontalmente uns com os outros. E aí você vai falar assim, mas as outras igrejas não são assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque a igreja menonita não tem chefe, não tem líder, né? Quem é o pastor na igreja menonita? O pastor na igreja menonita é um mediador. Ele ajuda as pessoas que estão na caminhada da fé. Então ele não é chefe da tribo. A Maísa lá no fundo, na hora que eu falei de abrir a porta da igreja lá, ela falou assim, você que é o chefe. Eu falei, não, eu não sou o chefe, né? Quem tem chefe é tribo. Eu não sou pajé, né? Eu não sou o chefe. A igreja menonita não tem chefe. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Nós cremos que eu sou sacerdote, o Mi é sacerdote e todos vocês são sacerdotes do Deus Altíssimo. Ou seja, vocês são servos do Deus Altíssimo. Vocês são aquelas pessoas que estão no mundo para propagar o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a justiça. É esse o nosso papel. Aí eu te pergunto, você se identifica com isso? É esse o tipo de pessoa que você gostaria de ser? Uma pessoa que promove a paz, o amor, o acolhimento, o apoio, a bondade, a honestidade, a integridade. É isso que você gostaria de ser? É isso? Ok. É disso que você está fazendo parte. Então, ela é relacional porque nós crescemos na fé nos relacionando como igreja. Por isso que uma característica muito forte aqui da nossa comunidade, nós somos uma igreja muito familiar, todo mundo fala isso, né? A primeira vez que cheguei lá, o que mais me impressionou foi vocês parecem uma família, né? Que a gente mais ouve as pessoas falarem. Então, outras igrejas, não dizendo que elas estão erradas, não é isso, é um outro jeito de ser igreja, mas elas têm muito essa coisa hierárquica, né? É de cima para baixo. E aqui não, é relacional. Então, olhem para o pastor como um mediador, um orientador, um facilitador para que a igreja possa caminhar na fé. Por isso que vocês são convidados a ter ideias, né? Quando eu falo ter ideias, pastor, a gente poderia fazer um culto das senhoras no sábado? Senhoras, fiquem à vontade, podem fazer, né? E não necessariamente o pastor precisa conduzir. Pode ser um tempo de tomar um chá junto, de bater papo, de crescer na fé, porque é relacional. E esse é o modelo nosso ser igreja, de relacionamento, né? Uma outra coisa, então a gente fala das nossas relações internas, que nós vamos chamar de comunhão. E a outra característica menonita importantíssima são as nossas relações externas, que são de serviço. Uma igreja conhecida mundialmente pelo serviço, né? Isso é uma coisa que nós já falamos aqui. Muitas vezes a igreja menonita chega num lugar e a primeira coisa que ela faz não é abrir uma igreja, é abrir um posto de saúde, é abrir uma escolinha para criança porque não tem, é um projeto de alfabetização, desenvolvimento agrícola, como os missionários nossos fizeram na África, porque na África havia muita fome. Então, quando eu falo de identidade, o meu desejo é que você saia daqui hoje pensando assim, é disso que eu faço parte. Eu faço parte de uma igreja que, quando os missionários chegaram na África pela primeira vez e viram o povo passando fome, eles não foram abrir uma igreja, eles foram para o campo plantar, para as pessoas terem o que comer, porque aquilo era servir, aquilo era amor, né? E em cada parte do mundo, e até hoje nós somos assim, né? Quando tem um grande desastre que envolve e que põe em risco a vida de muitas pessoas, invariavelmente, dependendo da localidade, os menonitas são os primeiros a chegar. Então, sempre colaborando com o Cruz Vermelha e com outros lugares, né?
nós somos pacifistas, né? Um menonita, quando se alista para ir para o exército, sabe como é que ele vai? De enfermeiro, de médico, para trabalhar na cozinha e alimentar os soldados. Não pega em armas. Então, igreja pacifista, você faz parte disso, né? E qual é o jeito de evangelizar dos menonitas? E aqui uma coisa que eu penso que a gente precisa ativar, melhorar aqui na nossa comunidade. O evangelismo dos menonitas é pelo amor. Não é pegar uma Bíblia e esfregar na cara dos outros, não é distribuir folheto. Como é que é o evangelismo dos menonitas? É servindo o vizinho, é servindo aos familiares, né? É levando uma palavra de conforto, é visitando uns aos outros, é apoiando, cuidando, amparando, tudo que é amor. Isso é amor, né? Quantas vezes a Paty não saiu, né? Às vezes o marido daqui para Taubaté para dar um apoio para a Bruna, que é querida nossa aqui, né? Passando um momento difícil, mas é querida, é nossa família. Isso é amor, isso é amor. Ele sai de casa, pega o carro, vai até lá na cidade e faz o que pode, ajuda e socorre. Como que nós, como comunidade, podemos crescer, não porque a gente quer levar as pessoas para uma igreja, não é isso. Como que a gente pode crescer fazendo as pessoas entenderem que essa é uma rede de cuidado e de apoio mútuo, de cuidado uns dos outros, né? De mutualidade, amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, servir uns aos outros. As pessoas precisam chegar para a nossa igreja porque elas veem que nós somos pessoas que se doam, que se amam, que se preocupam com o próximo. Olha o que Paulo vai dizer no texto, né? Sobre o caráter dessa igreja. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que vocês desejam. Ponham um interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estenderem a mão ao necessitado. É disso que você faz parte. É disso que você precisa sentir orgulho. É disso que você precisa falar com as pessoas. Porque, gente, as pessoas não estão buscando mais uma religião para a vida delas. Eu penso que o que as pessoas estão buscando é uma religião que faça diferença na vida delas. E não tem uma religião que faça mais diferença na vida das pessoas do que o amor. É o amor. O amor de uns com os outros. O cuidado que nós temos uns pelos outros. Essa semana, todo mundo ficou acompanhando a Emily, a Marisa, a Lara, porque o Bolota morreu, né? O cachorrinho da Emily. E foi gostoso ver cada um trazendo uma palavra, um incentivo. Olha, estamos orando por vocês. Isso é cuidado. E não é um cuidado que o pastor só oferece, a comunidade toda oferece. E eu quero que você entenda que você faz parte desse projeto bonito de viver. Porque se você olhar, esse é um projeto, é um jeito de viver. Qual é o nosso jeito de viver? É ter a Cristo como Senhor, é ser uma comunidade relacional, é ser uma comunidade que serve em amor. A gente não pode perder essa característica, dessa coisa da gente servir as pessoas com amor. Não interessa quem esteja precisando, o que esteja precisando, se nós pudermos estender a mão e ajudar, nós vamos fazer. Isso é ser uma comunidade relacional, porque a fé dela se manifesta nas relações. Não é uma comunidade cuja centralidade do viver cristão é estar domingo na igreja e participar do culto e voltar para casa. Não é isso.
Domingo aqui, nesse lugar, você é desafiado a viver uma semana de amor e de serviço, de manifestar a sua fé através do amor e do serviço. Serviço desinteressado, serviço abnegado, humilde, para que as pessoas olhem e dizem: caramba, o que é que tem naquela comunidade? Por que essas pessoas são tão diferentes? Então, de novo, não é frequentar uma igreja, é um projeto de vida. É um projeto de vida que você pode viver de segunda a domingo, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. É disso que eu quero que você entenda, que você faz parte, quando você diz assim: olha, eu sou lá da igreja menonita, né? Porque a igreja menonita tem características muito próprias do que é ser igreja. Por exemplo, quando a gente fala de comunidade relacional, é importante lembrar que a igreja não está fundada ou solidificada na figura do pastor, como muitas igrejas são. O pastor é o centro de tudo. Até em algumas comunidades acontece que o pastor sair, a comunidade acaba, se divide. Então ela é uma igreja relacional nesse sentido. Nós somos comunitários, né? O que conta, o que é importante? O comunitário, o estarmos juntos, apoiarmos uns aos outros, investirmos na vida uns dos outros. Quer dizer uma coisa bacana, que é uma característica dessa igreja aqui, é o quanto nós somos acolhedores. Olhem em volta, vejam quanta gente diferente tem perto de vocês, um diferente do outro, mas ninguém é excluído, ninguém é colocado de lado, ninguém, né? A gente não tem panelinha, há espaço para todo mundo, há espaço inclusive para o pastor desajeitado que nem eu sou no relacionamento. Por quê? Todo mundo sabe, sou um cara introvertido, às vezes eu não consigo conversar, né, com as pessoas como eu vejo outras pessoas conversando. Eu fico admirado, eu vejo às vezes duas pessoas conversando, eu falo: nossa, de onde que vem tanta conversa, né? Por quê? Porque para mim não é natural, não é o meu jeito, mas eu sou aceito assim aqui no meio de vocês. Vocês me dão espaço para eu ser essa pessoa meio quebrada, meio desajeitada, mas que está aqui servindo com um dom. Qual é o meu dom? O ensino. Quer ver eu falar bastante? Me põe para ensinar. Você me põe para ensinar. Me faz uma pergunta difícil da Bíblia, aí você vai me ver falar, aí eu vou falar bastante. Pode trazer a pergunta mais cabeluda para você pensar sobre a Bíblia. Eu tenho uma resposta. Eu ensino, eu oriento você. Mas aquela conversa do fazer sala é ruim. Eu não levo jeito nisso. Eu tenho dificuldade. Minha salvação é levar minha esposa comigo, que aí ela fala por nós dois, né? Ela pergunta, ela fala, ela sabe a idade, onde trabalha, o que come. Eu não vou fazer esse tipo de pergunta, né? Então eu já até brinquei com vocês, que às vezes eu chego de uma visita e ela pergunta para mim: mas com o que a pessoa trabalha? Não sei, pergunta. Ela tem filhos? Não sei. Sabe por quê? Porque eu fui lá no hospital para orar por uma pessoa. Então o que eu vou e faço? Né? É 5 minutos de prosa. Oi, eu sou o Samuel, pastor de Evangelho, quer saber se está precisando. Olha, vim orar por você. Sabe que a nossa comunidade está orando, sempre falo isso. A nossa comunidade está orando por você, está no nosso grupo lá, né? Fiz isso no hospital outro dia. Eu chego na visita do hospital, ela pergunta para mim: onde que a pessoa mora? Que bairro ela? Não sei. Quantos filhos ela tem? Não sei. Eu não sei. Com que ela trabalha? Eu não sei. Não perguntei, eu não faço essa pergunta, né? Mas é legal quando ela está junto e ela faz. Cria um vínculo mais rápido. Mas o que eu quero dizer com isso?
que até um ser humano incompleto como eu sou, e eu sei que eu sou, eu tenho lugar nessa comunidade. Porque vocês podiam cobrar isso comigo. Vocês podiam falar assim: não, a gente quer um pastor mais conversado, que senta para jogar uma conversa fora. Vocês podiam falar isso, mas vocês não falam. Quantos anos eu estou aqui e vocês têm me aceitado como eu sou? Como eu aceito, como vocês são. Como a gente não põe pressa em ninguém aqui para mudar. Eu lembro quantas vezes a Maísa, muito tempo atrás, muitos anos atrás: pastor, eu ainda estou fumando, lembra disso? Eu falava: fica tranquilo, uma hora você dá um jeito nisso, segue com a gente. E aqui assim a gente dá tempo para as pessoas mudarem, as pessoas crescerem. Ninguém precisa chegar aqui e virar o convertido do dia para a noite. Às vezes o que você precisa é conversar sobre a fé, é aprender, e aqui tem tempo para isso, tem espaço para você crescer, tem espaço para você se estruturar na sua caminhada. Então, a última característica marcante do ser menonita: nós não somos uma igreja preocupada com teologia. Já repararam nisso? Que a gente fala pouquíssimo de teologia, pouquíssimo de doutrina. Tem gente que fica até meio: mas sua igreja não tem doutrina? Não, nós não estamos preocupados com doutrinas. Sabe por quê? Porque as comunidades menonitas leem a Bíblia, essa é a identidade, leem a Bíblia para o viver diário. Nós lemos a Bíblia para viver a nossa vida no dia a dia. Não há uma preocupação com teologias, com doutrina, porque nós estamos preocupados com a aplicação prática da palavra no dia a dia do nosso viver. Está claro isso? Entenderam o que quer dizer? Não é teologia, nós não temos compêndio teológico, não. Nós queremos ler a Bíblia para viver o nosso dia a dia. Nós queremos o prático do dia a dia. O que é o prático do dia a dia? Perdoar 70 vezes 7. Isso é o prático. Você pode até brigar com isso, achar que é difícil perdoar 70 vezes 7. Mas nós não fazemos disso uma teologia, nós fazemos disso um viver. Qual é o viver? Eu preciso perdoar, eu preciso deixar as mágoas de lado. Eu não posso viver carregando esse peso na minha alma. Então é uma leitura da Bíblia para o viver diário. É isso que interessa para mim. Aí eu escutei uma pessoa dizendo assim: nossa, mas isso é tão simples. Eu disse: graças a Deus. Porque se tem uma coisa que a gente não quer, é ser uma igreja complicada. Igreja com lista: isso pode, isso não pode, isso você pode comer, isso você não pode comer, isso você pode beber, isso você não pode beber, isso você pode vestir, isso você não pode vestir. Não queremos ser este tipo de igreja. Porque nós entendemos que se Cristo for aceito como Senhor da sua vida, não há mais nada que a gente possa fazer para transformar a sua vida, porque ela é transformada nesse sentido. Quando você se identifica com o que Cristo diz, com o que Cristo ensinou, é isso que muda a sua vida. Quando Cristo diz, quando Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar, e o Senhor Jesus diz 70 vezes 7, é isso que eu vou crer, é isso que eu vou procurar viver, perdoar, quantas vezes forem necessárias. Eu quero perdoar, eu não quero viver em mágoa e em ressentimento. Então isso é uma leitura bíblica para o viver diário. E de novo, é disso que você faz parte. Isso é um pouco da identidade menonita. Entendam? Eu estou falando de identidade. A Iana, há um bom tempinho atrás, nos deu um tempo de ensino aqui sobre a história menonita, sobre a nossa história, que é muito bonita, né? Um dia a gente pode voltar nisso. História menonita é muito bonita. Mas o que eu estou falando hoje é da nossa identidade. O que é que nos diferencia das outras comunidades?
E eu espero que vocês tenham gostado de saber ou de lembrar disso, né? Porque é simples, é muito simples, mas isso é ser igreja. Igreja não tem dono. Por isso que às vezes vocês me veem criticando. Igrejas estão preocupadas em ter bispo, apóstolo, missionário. Sabe o que é isso? Chefe, patrão, líder. Igreja precisa ter pastor. Pastor é servo. Pastor é servo, não é bambambam. Pastor é servo, é para servir aos irmãos. Por isso que eu falei que o pastor na igreja menonita, ele é um facilitador, ele é um moderador, ele é um guia, ele é um orientador, só isso. E é só mais um na comunidade. Mas não é para ser estrela, não é para ser patrão, presidente, apóstolo, bispo, super-homem espiritual, nada disso. Então isso nos diferencia de outras igrejas. O nosso sentido de que todos nós aqui estamos para servir. Eu lembro até hoje que um colega uma vez queria me apresentar diante da igreja, me chamando de reverendo. Eu falei, pelo amor de Deus, você não me chama de reverendo. Por quê? Porque eu não sou digno de reverência de ninguém. Eu sou servo. Então, de pastor eu aceito ser chamado, porque o pastor é um servo do rebanho. Ele cuida do rebanho, ele orienta o rebanho, ele alimenta o rebanho, ele cura as feridas do rebanho. De pastor eu aceito ser chamado de reverendo, reverendíssimo, excelência. Não, obrigado. Né? Por quê? Porque eu amo ser menonita. Eu já pertencia a outras denominações, grandes inclusive. Eu já estive na igreja presbiteriana, eu já estive na igreja metodista, eu fui pastor na igreja Nazarena há muitos anos. Eu amo ser menonita, por causa da simplicidade, da integridade, da maneira relacional e comunitária com a qual nós nos tratamos. A Dani está lembrando também uma coisa importante dos menonitas: a gente adora comer. A gente adora uma festinha, né? E um lanchinho depois da igreja. Está na hora da gente retomar, né? Porque a pandemia tirou isso da gente, infelizmente. A gente ficou sem as nossas festas ágape, né? Que a gente fazia nosso tempo de estar junto, e cada um trazia um pratinho, né? Tem até os pratinhos famosos aqui. Alguns a gente vai ficar sem, né? A dona Wanda foi embora. Mas estou com saudade das nossas festinhas do amor, né? Festa ágape, que a gente chama esse nosso tempo de comunhão. Mas vai retornar, se Deus quiser, em breve, gente. Mas eu queria terminar perguntando uma coisa para vocês. Estão sentindo orgulho de dizer, eu sou menonita? E eu sou menonita porque ser menonita, porque o importante não é ser menonita, é porque o ser menonita é ser parecido com a igreja de Cristo. É só isso que a gente quer, ser parecido com a igreja de Cristo, com essa igreja que Paulo nos desafia a ser no texto de hoje. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, que essa palavra inspire o coração de vocês, tá bom? Vamos nos colocar em pé e orar para terminar o nosso culto. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez por esse tempo de comunhão, pela beleza de estarmos juntos, pela alegria de saber que todos nós somos bastante importantes na construção do que é ser igreja de Cristo. Obrigado por essa visão que nós compartilhamos da centralidade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, do seu senhorio. Obrigado por essa visão de amor e de serviço que caracteriza o nosso jeito de ser igreja. Porque é isso que Paulo ensina quando fala aos filipenses, dizendo que a gente precisa deixar os interesses pessoais de lado e sermos servos uns dos outros. E nós te agradecemos porque compartilhamos dessa visão, desse jeito de ser igreja. Obrigado porque na nossa comunidade
O pastor é isso, é um moderador, é um guia, é um orientador, mas não é chefe de nada, não é líder de nada. Obrigado pelo nosso conselho e por todos os membros do nosso conselho que também estão a serviço dessa comunidade, cuidando das coisas que diz respeito ao administrativo. Nós somos gratos pela vida desses servos do Senhor. Obrigado pelos nossos diáconos e pelo serviço que eles prestam à tua comunidade. Obrigado pela nossa equipe de louvor e pelo serviço que elas prestam a essa comunidade sem nunca ter pedido nada em troca. Papai, nos abençoa de forma que possamos continuar servindo. Nos abençoa de forma que, amando e servindo, outros queiram fazer parte dessa comunidade, outros queiram encontrar nessa comunidade um lugar de abrigo, de acolhimento, de proteção, de suporte, de apoio, de confiança, de tratamento digno, de respeito, de justiça, de transparência, de integridade. É esse o nosso desejo, esse é o desejo que nós temos no formato do que queremos ser como igreja. Nos abençoa, que não nos falte a lucidez, que não nos falte o discernimento para sermos exatamente esse modelo de comunidade. Pedimos também, ó Pai, como sempre fazemos ao término do nosso serviço, pedir que agora o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos livre dos homens maus, dos perigos desta vida, que o Senhor nos dê uma semana rica e abençoada debaixo do teu cuidado e da tua proteção. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas, nos nossos momentos de luta e de angústia. Que o Senhor seja aquele que renova as nossas forças, aquele que nos dá o suporte necessário para continuarmos vivendo um dia de cada vez, como ensina a tua palavra. Todas estas coisas, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, no nome santo do teu Filho Jesus, e pedimos estas coisas para a glória do teu nome eterno. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a tua igreja que se reúne debaixo do teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Deem um abraço meio de longe assim, quem já está vacinado. Um abraço, gente. Deus abençoe.